Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje falar um pouco aí sobre formação de preço para exportação. Então é o seguinte, primeira coisa, para você conseguir formar um preço de exportação, primeiro passo, coisa mais básica, você tem que saber o que são os incoterms, que são os termos de comércio internacional. Então você tem que conhecer todos os incoterms, porque o incoterm vai determinar o quê? Direitos e deveres entre o exportador e o comprador, e principalmente o que o exportador está assumindo de custo e risco nessa operação de exportação. Então, se você, por exemplo, é um exportador e está vendendo sua mercadoria no Incoterm CFR, significa que, além do preço da mercadoria, você também está responsável por contratar o frete marítimo internacional. Então, para você saber qual que é o valor CFR da sua mercadoria, você tem que saber quais são os impostos que incidem na exportação, quais são os impostos que não incidem na exportação. Você tem que saber qual que é o seu custo de exportação, você tem que saber quais são as despesas não tributárias que vão incidir no seu processo de exportação e quais são as despesas não tributárias que não incidem no seu processo de exportação. Então você tem que conhecer as despesas tributárias e não tributárias, que vão incidir e não vão incidir também no processo de exportação. Você tem que saber qual que é o incoterm que você vai estar utilizando. Se você se comprometeu, por exemplo, a contratar um frete internacional, você vai ter que sair atrás de agente de cargas, de empresa de transporte, para cotar o valor do frete. Então, assim, para você chegar e formar seu preço de exportação, você tem que ter algumas informações, porque senão você não vai conseguir formar seu preço da forma correta. E para você também definir esse preço, você vai ter que definir também o volume de produto que você está vendendo. Você tem que saber qual que é o peso bruto, qual que é a quantidade de caixa, se é caixa solta, caixa paletizada, você vai ter que saber o volume dessa carga, como que essa carga vai ser exportada, se vai ser modal aéreo, marítimo, terrestre, aonde que você está, onde que está o seu cliente, se é um processo que vai ser feito por correio e remessa expressa, se é um processo que vai ser feito usando despachante aduaneiro ou não, depende da situação. Então tem muitas variáveis envolvidas. Então você tem que conhecer você precisa conhecer qual é o seu perfil exportador. Então você tem que conhecer qual que é o seu perfil de exportador para você definir também, começar a traçar aí, começar a entender como formar seu preço de exportação também da forma correta para o seu cliente lá no exterior. Porque seu cliente, quando entrar em contato com você, se o seu cliente está, por exemplo, nos Estados Unidos, você não vai passar para ele preço em real para venda no mercado interno, como se ele fosse buscar mercadoria lá na sua loja, no seu armazém, na sua fábrica. Isso não existe. Então você tem que ter esse know-how, esse conhecimento. E algumas mercadorias ainda estão sujeitas também à variação de preço até nível de bolsas de valores. Igual a gente vê soja, café, né? Tem variações aí em bolsas. Então são muitas variáveis. Qual que é a forma de embalagem dessa mercadoria? Né? Como que você vai exportar essa mercadoria também influencia. Então, assim, são muitos detalhes para você conseguir formar seu preço de exportação da forma correta e apresentar para o seu cliente também lá no exterior o preço da forma correta. Porque se você não fizer isso, você pode estar onerando a mais sua exportação, colocando valores e custos que não deveriam. Fica um produto mais caro, menos competitivo e às vezes até inviabiliza a exportação, né, do ponto de vista do seu cliente. Então você tem que conhecer e avaliar diversas variáveis para conseguir chegar no preço certo, tá bom? Se você precisa aí também de um curso ou uma consultoria para entender mais sobre esse assunto, sobre, né, a questão de incoterms, formação de preços, forma de pagamento, logística, questão do despacho aduaneiro e outras coisas mais, então entre em contato com a gente também tem curso e consultoria específica para quem está querendo fazer exportação, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.